Olá, sejam muito bem-vindos ao meu universo de ideias. Hoje a nossa conversa será sobre Discutindo o Poder da Linguagem, parte 2. Mas antes de entrarmos no tema, vejam a nossa vinheta. No vídeo anterior, partimos de uma provocação aparentemente simples, o filme Arrival, onde exploramos uma ideia que, quanto mais observada, mais nos escapa. A de que não usamos apenas a linguagem para descrever o mundo, mas que, de certa forma, habitamos dentro dela. Passamos por Sapir e Horth, tocamos em Kant, cruzamos com McGill-Christ e chegamos até a inteligência artificial, sempre orbitando a mesma inquietação. Até que ponto aquilo que chamamos de realidade não passa de uma construção mediada, filtrada e, em última instância, limitada pelas estruturas da linguagem. Falamos também sobre esse ciclo quase invisível. A mente cria a linguagem molda o pensamento transforma a realidade, e essa nova realidade retorna para moldar novamente a mente. Trata-se de um loop retroalimentador, silencioso, contínuo, difícil de interromper. Mas talvez tenha faltado, naquela conversa, um passo atrás, ou melhor, um deslocamento lateral onde deveríamos perguntar se a linguagem molda o mundo, quem molda a linguagem? É aqui que entra uma observação de Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco-britânico que trabalhou principalmente nas áreas de lógica, filosofia da matemática, filosofia da mente e filosofia da linguagem. O que ele diz, à primeira vista, parece simples, mas carrega uma profundidade quase desconcertante. O significado de uma palavra não está nela mesma, mas no uso que fazemos dela. Isso muda tudo, porque desloca a linguagem de um sistema fixo para algo vivo, em constante negociação. Não existe um significado puro esperando ser descoberto. Existe um campo de uso, um contexto, um jogo. Wittgenstein chamava isso de jogos de linguagem. E, de repente, aquilo que parecia sólido, palavras, conceitos, definições, começa a se dissolver. Porque uma mesma palavra pode significar coisas radicalmente diferentes, dependendo de quem a usa, onde, como e, principalmente, para quê. E talvez este pequeno episódio que aconteceu comigo recentemente explique isso melhor do que qualquer teoria. Recebi, de forma inesperada, como resposta a uma foto minha que publiquei no Facebook, um adjetivo que nunca havia escutado antes, pensabundo, uma palavra curiosa, quase elegante na construção, mas perigosamente ambígua na sonoridade. Etimologicamente, poderíamos interpretá-la como aquele que vaga em pensamentos, algo próximo de um contemplativo, um errante mental, mas ao mesmo tempo, para um ouvido brasileiro, o sufixo bundo não chega neutro. Ele carrega ecos, bunda, bundão, e suas associações negativas, uma memória cultural que imediatamente puxa a palavra para outro campo semântico e, por que não dizer, ético. E então acontece algo fascinante. A palavra deixa de ser apenas uma palavra. Ela se transforma num ponto de interseção entre intenção e percepção. Certamente quem escreveu tenha elogiado, mas quem leu, por questões culturais ou sociais, hesitou, não por ignorância, mas porque a linguagem nunca é transparente. Ela é sempre atravessada por história, cultura, som e experiência. E aqui voltamos a Wittgenstein, porque nesse pequeno episódio fica evidente que o significado de pensabundo não está na palavra em si, mas no jogo em que ela aparece, no contexto, na relação entre quem diz e quem escuta, na bagagem invisível que cada um carrega, ou seja, a linguagem não apenas molda a realidade, ela é constantemente remodelada pelo uso. E isso nos leva a um ponto talvez ainda mais delicado, se o significado depende do uso
E se o uso é influenciado por cultura, tecnologia, algoritmos, estruturas sociais, então estamos novamente dentro do loop, mas agora com uma camada a mais. Não apenas pensamos dentro da linguagem, nós também participamos continuamente da sua reconstrução, mesmo quando não percebemos, mesmo quando apenas reagimos, e talvez seja exatamente aí que reside tanto o poder quanto o risco. Porque se a linguagem é moldada pelo uso, e o uso está cada vez mais mediado por sistemas que priorizam velocidade, clareza, eficiência, então o próprio campo do que pode ser dito e, portanto, pensado, começa a se estreitar, não por imposição direta, mas por adaptação silenciosa. E talvez este pequeno episódio que aconteceu recentemente comigo clarifique isso melhor do que qualquer teoria. Não se trata apenas de entender a linguagem, mas de perceber o quanto dela já está operando dentro de nós e, quem sabe, recuperar, ainda que por instantes, a capacidade de não responder imediatamente, de não concluir, de simplesmente permanecer. Ou de forma racional, em vez de, quase sempre de forma intempestiva, sermos tomados pela emoção e reagirmos vitriolicamente ao nosso interlocutor ou provocador, parar, respirar fundo e pesquisar, porque a linguagem, as palavras, neste universo bipolarizado em que vivemos, podem funcionar como uma verdadeira armadilha linguística que só serve para radicalizar a narrativa e nos conduzir a realidades extremas. Realidades estas que muitas vezes são pré-programadas algoritmicamente apenas para justificar e levar ao poder justamente aqueles seres egoístas que não servem aos nossos interesses. Sim, estou falando de realidades políticas intencionalmente construídas, ou, outras vezes, sociologicamente absorvidas de uma mídia comprada, ou, infelizmente, às vezes, como no meu exemplo com a palavra pensabundo citada acima, simplesmente fruto de um mal-entendido cognitivo. E talvez seja justamente nesse pequeno gesto, quase invisível, de suspensão, onde buscamos o sentido de uma palavra, que algo na nossa mente começa a se reorganizar. Porque talvez seja exatamente aí, nesse intervalo quase imperceptível, que o pensamento, de fato, começa. Bom, finalmente, para vocês que chegaram até aqui, gostaria de deixar uma pequena provocação final. Recentemente, li um livreto curioso, Roube como um Artista, Steal Like an Artist, escrito por Austin Kleon. Só o título já é por si só uma provocação. Trata-se de um texto leve, direto, quase urbano, mas cheio de pequenas verdades sobre o processo criativo. E talvez a maior delas seja esta: não criamos do nada, criamos a partir do que absorvemos, do que nos atravessa, do que, de alguma forma, nos transforma. Neste livro, Austin Kleon me lembrou minha mãe quando diz: procure ficar ao lado do talento. Lembre sempre desta frase: lixo entra, lixo sai. Entenda que você só será tão bom quanto as pessoas com quem andas. No espaço digital, isso significa seguir as melhores pessoas online, aquelas que são muito mais inteligentes e melhores do que você, as que estão fazendo e postando um trabalho realmente interessante. Preste atenção no que elas estão fazendo, nos links que elas compartilham e nas verdades que elas compartilham. Sempre encontre a pessoa mais talentosa da sala. Se não for você, vá ficar perto dela. Passe um tempo com ela. Tente ser útil. No entanto, se você descobrir que é a pessoa mais talentosa desta sala, é um sinal de que realmente precisa encontrar outra sala. Então, aqui fica meu convite. Se já não são, juntem-se à minha confraria silenciosa, a confraria dos, como eu, ladrões de arte. É claro que falo no bom sentido. Se este conteúdo fez sentido para você, considere deixar um like e se inscrever no canal. Além de apoiar diretamente o meu trabalho, isso ajuda os algoritmos do YouTube a entenderem que este vídeo merece continuar circulando.